Bom dia, mulheres divinas e varões valorosos, com a graça e a paz do Senhor. Vamos para mais uma manhã de reflexão da Palavra de Deus. A nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de 2 Samuel, capítulo 7, e os versículos 8 e 9, onde o Senhor usa o profeta Natã para falar ao seu servo Davi, quando Davi está disposto a construir uma casa para colocar a arca do Senhor. E ali o Senhor usa o profeta Natã para falar a Davi. E a intenção de Davi era uma boa intenção. Ele queria edificar uma casa para colocar a arca, para fazer habitar a arca. Mas ele não consultou a Deus de como fazer isso, de como seria a vontade de Deus acerca disso. E o Senhor usa o profeta Natã para falar a Davi de que ele não vai habitar em casa nenhuma e de que Davi não precisa construir casa alguma, porque a arca não irá habitar. E dali, desse diálogo de Natã, usado por Deus para falar a Davi, novamente o Senhor pede para que Natã vá novamente falar a Davi, porque Davi ele já estava assim, orgulhoso de todas as suas vitórias, e aí ele já passou a não consultar muito ao Senhor. E a arca do Senhor havia ficado sempre em uma tenda. Deus nunca havia pedido para construir uma casa. E aí Deus fala, através do profeta Natã para Davi, que o Senhor mesmo era que iria construir uma casa para Davi. E nesse diálogo, o Senhor pede novamente ao profeta Natã que vá até Davi para lhe falar algo. E Deus vai dizer ao profeta: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipes sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei todos os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome. Louvado seja Deus. Era como se Deus estivesse falando para Davi: Davi, você lembra de onde foi que eu te tirei? Você lembra que fui eu que te escolhi, foi eu que te separei, fui eu que te justifiquei e foi eu que te glorifiquei, porque foi eu que fiz o teu nome ser grande e ser reconhecido. Foi eu. Quando você estava ali esquecido por detrás das malhadas, quando você estava ali atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas, fui eu que te vi. Quando nem teu pai te enxergava, foi eu que te enxerguei. E por que agora que você quer tomar suas decisões sem me consultar? E o Senhor faz Davi entrar nesse choque de memória para recordar que tudo na vida de Davi, todas as glórias, tudo que aconteceu, fui eu, Davi, que te exaltei, que te glorifiquei, e que hoje você está em um trono e fui eu que decidi que você estaria nele. Portanto, não esqueça disso, e que em todos os momentos da sua vida você sempre me consultou para tomar todas as decisões. E Davi vai refletir, ele vai pedir perdão ao Senhor, ele vai entender o que Deus está querendo falar, ele vai se arrepender de ter tomado algumas decisões sem ter consultado ao Senhor. E é por isso que o Senhor sempre vai ter Davi como um homem segundo o seu coração. Deus tinha uma aliança com Davi. E essa aliança maravilhosa que Deus tinha em sua graça, Deus firmou com Davi essa aliança. E essa aliança, ela incluía as seguintes cláusulas: Davi teria
um filho, que ele seria o seu sucessor no trono, que isso foi estabelecido pelo próprio Deus. E esse filho, Salomão, que iria ser o sucessor de Davi, ele iria construir o templo para habitar a arca do Senhor, pois esse era o desejo do Senhor. E Davi, ele não consultou a Deus, por isso que ele tinha boa intenção, mas ele esqueceu de consultar qual era o plano e a vontade de Deus acerca da construção do templo para fazer ali habitar a arca do Senhor. E o que essa mensagem nós podemos extrair, né, nessa manhã? Que muitas vezes nós temos a boa intenção de trabalhar para o Senhor, de fazer algo para o Senhor, mas nós não o consultamos e não perguntamos para o Senhor qual é a vontade dele, de que forma ele deseja que seja feito esse trabalho, de que forma ele quer conduzir esse trabalho. E muitas vezes nós estamos assim, cheios das boas intenções, como estava aqui Davi, mas não consultamos ao Senhor. E muitas vezes nós nos frustramos, porque ali não é a vontade de Deus, né? E aí quando o Senhor, na sua misericórdia, usa o seu profeta, o homem de Deus, para falar a Davi que ele não pediu, o Senhor não pediu para que construísse casa alguma. E Davi entende, compreende, respeita que essa é a vontade de Deus. Porque no tempo certo, quando Salomão vai construir esse templo, Deus fala para Salomão como é, o que vai ser utilizado. Ele detalha tudo da forma que ele quer. Então, é necessário que nós sempre estejamos atentos às nossas atitudes, às nossas intenções, para que os nossos planos, os nossos desejos estejam ligados à vontade, aos planos, né, do Senhor, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor venha detalhar para nós de que forma deve ser feito, de como Ele planejou e quer que seja executado. Então, louvado seja Deus nessa manhã, porque é privilégio que nós possamos ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de compreender e de saber que se é o Senhor que nos coloca à frente de algo, de um projeto, de um plano, é Ele que vai se responsabilizar e é Ele que vai dirigir os nossos passos. Então, que nós possamos ter a humildade de consultar o Senhor em todos os planos e projetos das nossas vidas. Louvado seja Deus. Oremos nessa manhã por mais uma palavra revelada ao nosso coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, rendemos graças ao Senhor. E somos gratos ao Senhor por mais uma manhã de revelação da Tua palavra, pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor tem de falar conosco, Pai. Muito obrigado, que possamos estar sensíveis à Tua voz, que possamos, Senhor, ter a humildade de saber que foi o Senhor que nos escolheu para um propósito, que foi o Senhor que nos separou, que foi o Senhor que nos justificou e que nós precisamos da Tua ajuda continuamente, Senhor. Que nós possamos sempre contar contigo, que nós possamos sempre buscar do Senhor o verdadeiro conselho, a orientação certa, Pai. Nos ajuda a compreender essa palavra nessa manhã. Nós te oramos assim, gratos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus por mais uma manhã. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua mensagem nessa manhã, a sua palavra, e que nós possamos entender que a nossa dependência é total no Senhor e que nós precisamos dele todos os dias, mesmo que os planos e os propósitos que ele criou seja se utilizando das nossas vidas. Nós vamos sempre precisar da sua ajuda e da sua orientação.
Então, fiquem com Deus e tenham um dia abençoado em sua presença.